Meu nome é Marcelo Ignatius, eu sou arquiteto urbanista, eu atuo na Prefeitura Municipal de São Paulo e nós vamos falar hoje aqui sobre parcelamento e edificação compulsórios, parcelamento, edificação e utilização compulsórios, um instrumento trazido pelo Estatuto da Cidade e o caso específico, a apresentação desse caso no município de São Paulo. Então nós vamos fazer um resumo sobre de onde surgiu o instrumento, através da Lei Federal de 2001, do Estatuto da Cidade, como é que o parcelamento, edificação e utilização compulsórios ele é articulado, esse instrumento, à política habitacional do município e como é que ele vem sendo implementado na cidade de São Paulo, quais são os dados, os números, os resultados aferidos até hoje e os planos para o curto prazo para essa instituição do PEUC na cidade. Então a ideia é a gente inserir o PEUC na estrutura de planejamento urbano e detalhar, dar mais visão específica sobre como é que o PEUC está trabalhando hoje no município de São Paulo, já 3 anos depois da aprovação do nosso plano diretor. Bom dia a todos, agradeço aqueles que estão presentes, muitos são os alunos da própria disciplina, porque a proposta foi combinar uma aula especial da disciplina de regulação ambiental urbana, em função do estudo específico do parcelamento e edificação compulsória, mas uma combinação também de um evento aberto a todos os membros da comunidade, professores, técnicos, para que possam compreender como está a implementação desse instrumento na experiência de São Paulo, que é uma das experiências que tem dado um resultado significativo de como implementar esse importante instrumento do Estatuto da Cidade. Então, convidei o professor Marcelo Ignatius, já nos conhecemos no evento ano passado da magistratura, e agora, novamente, por conta até de um aluno nosso, é importante a gente colocar, do Vitor Belpretti, que está estagiando na SP Urbanismo, deu uma força, fez a interlocução, e então o professor Marcelo veio até nós para contribuir mais uma vez com o nosso curso, e agradeço a sua presença e a colaboração aqui conosco. Esse evento vai ser filmado até para aqueles alunos que não puderam comparecer do período noturno e nós vamos disponibilizar na videoteca do curso de planejamento territorial para estudos, seminários, para todos os professores que tiverem interesse. Agradeço ao professor Gerum, professora Kátia, professora Carolina, Dânia, que participou de uma importante pesquisa sobre o assunto, Caio, agora nosso monitor, mestrando aqui na UFABC e já trabalhou com Marcelo Ignatius. Obrigado também, gente, e todos os alunos e professora Luciana chegando agora. Muito obrigada também. Bom, vou começar a apresentação do professor Marcelo e na sequência nós vamos começar a palestra especificamente. O professor Marcelo ele é arquiteto e urbanista de formação, 2001, pela Unesp, especialista em desenvolvimento imobiliário pela FUPAM-USP em 2008, atuou no setor público entre os anos de 2002 e 2007, na área de planejamento urbano pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e de Habitação de Interesse Social. Atuou por 6 anos como gerente de negócios no segmento de loteamentos e comunidades planejadas pela CIPASA, Desenvolvimento Urbano S.A., e desde 2013 voltou à Prefeitura de São Paulo para trabalhar como superintendente de estruturação de projetos na empresa municipal SP Urbanismo, onde foi responsável por vários estudos durante a elaboração do plano diretor de 2014, razão pela qual ele está aqui, por ter todo esse repertório e informação para trabalhar destes instrumentos. Com a palavra, professor Marcelo, e obrigada mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, que bom que o Vitor conseguiu fazer essa conexão entre a gente. A SP Urbanismo, não sei para todos que não conheçam, deixa eu sair daqui da luz, é uma empresa municipal de desenvolvimento urbano, é o braço executivo dos projetos de desenvolvimento urbano na cidade de São Paulo, e a gente tem feito uma reciclagem de estagiários dentro da SP Urbanismo para poder trazer muito do repertório multidisciplinar
para as questões de planejamento urbano, né? A gente sair um pouco dessa do que havia de tradicional em relação à arquitetura e urbanismo, geografia, e a gente poder trazer um pouco das discussões do repertório de disciplinas como essa aqui na UFABC, que é bastante rico o processo de troca que a gente tem com os estagiários que vêm daqui ou vêm das políticas públicas ou da gestão ambiental. Sempre tem agregado bastante conteúdo aos nossos projetos. Como a Mariana falou, o Caio foi estagiário nosso, depois já ingressou aqui no mestrado com o professor Gerum. Então, estou falando aqui, eu acho que bem o repertório que a gente busca lá na SP Urbanismo, e vocês depois fiquem à vontade para buscarem esclarecer as dúvidas que tiverem. A gente montou uma apresentação que ela pode demorar 30 minutos ou 1 hora. A Mariana falou para chegar mais próximo da 1 hora, para depois a gente abrir para discussões e para comentários, enfim. Espero que seja interessante e que vocês façam os seus comentários. Vamos lá, então. Eu queria agradecer, antes de mais nada, também ao departamento que a gente tem lá na Prefeitura, que é o Departamento do Controle da Função Social da Propriedade. É hoje uma coordenadoria que tem esse nome, Controle da Função Social da Propriedade. A Eliana Artigiani é a diretora, hoje a coordenadora lá, e que já estava desde o momento em que iniciou-se a implementação do instrumento. E também queria agradecer ao Fernando Guilherme Bruno, que foi o diretor que constituiu pela primeira vez esse departamento lá na Secretaria, e com quem eu pude aprender bastante nessa dinâmica aqui que a gente vai tratar. E espero que ele também tenha conseguido evoluir, né, nesse instrumento na época em que se iniciou, a partir de 2014, esse departamento dentro da Prefeitura de São Paulo. Então pode seguir. Vou usar a Mariana como passadora de slides aqui, que eu esqueci o meu point. Eu trouxe uma introdução, são 4 slides bem introdutórios, que não são específicos da questão do PEUC, né, do parcelamento de edificação compulsórios, mas eu acho que ele contextualiza bem do que a gente está falando. Então, a noção legal sobre parcelamento de edificação compulsória aparece pela primeira vez em formato de lei lá em 2001, no nosso Estatuto da Cidade, e outras medidas decorrentes do Estatuto da Cidade, para dizer que o Estatuto em si ele não faz, ele sozinho, enquanto uma carta de boas intenções, ele não tem aplicação, ele não consegue colher os resultados. Então foi preciso, após o Estatuto da Cidade, a constituição de um verdadeiro sistema, de uma verdadeira estrutura que pudesse dar suporte e regulação suficiente para que o Estatuto se concretizasse. Então, a gente tem, a partir de 2001, na sequência, o uso capião de imóvel público urbano, que já começa a trazer mais relevância em relação a para que servem os imóveis públicos ociosos dentro da cidade. Ele passa a ser passível de ser uso capido, né, dele ser transformado em assentamentos urbanos da justiça, né, enquanto um instrumento de cumprimento da função social da propriedade, inclusive pública. Em 2003 é criado o Ministério das Cidades, que é aquele órgão central ligado ao governo federal, um ministério importante hoje lá em Brasília, que é o responsável pela implementação em nível nacional de toda a estrutura que o Estatuto da Cidade pontua, especialmente a implementação dos planos diretores nas cidades. Os diretores estratégicos, exigência primordial aí do próprio Estatuto. Cria o Conselho das Cidades, é criado em 2005 o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e um sistema ligado a ele. Então, sempre em cumprimento com os ditames da Constituição Federal em relação à função social da propriedade, a função social da cidade, esse conjunto de estruturas vão ao encontro daquilo que a Constituição já preconizava desde 88 e que o Estatuto da Cidade busca trazer concretude e realização. Em 2009,
9 e 2011, o marco legal, né, a constituição das leis mais fortes, tanto enquanto financiamento ou enquanto política pública, cria o programa Minha Casa Minha Vida, e dele decorrentes uma série de outras instruções, como a regularização fundiária urbana, as áreas de assentamentos precários, as áreas de favela, as áreas demarcadas como zona especial de interesse social, fazendo uma conexão direta com o programa Minha Casa Minha Vida. E mais recentemente, outras duas leis importantes que extrapolam um pouco o limite do município, que é o Estatuto da Metrópole, já considerando uma abrangência maior, uma abrangência metropolitana de aplicação dos instrumentos de política urbana consolidados pelo Estatuto da Cidade, e já no ano passado a Lei 13.465 do REURB, né, de regularização fundiária urbana também, que cria, entre várias questões bastante polêmicas e por que não inovadoras, por que não ousadas, como o direito de laje, condomínios de lotes, enfim, uma série de novas disposições legais, sempre no sentido de trazer à propriedade urbana uma estrutura jurídica que possa ser aplicada no âmbito do município. Vamos para frente. Então, aí retomando, acho que a professora já deve ter passado isso na disciplina, que é algo bastante fundamental, né? Os artigos 182 e 183 da nossa Carta Magna, né, da Constituição Federal de 88. O 182 estabelece a política de desenvolvimento urbano deve ser executada pelas prefeituras, pelo município. É o município que tem a responsabilidade de cuidar dessas questões ligadas à municipalidade, ligadas ao desenvolvimento das funções sociais da cidade, em busca, né, buscando garantia do bem-estar dos seus habitantes, dos seus cidadãos. E é o artigo 182 que traz a definição, pela primeira vez, de uma figura que depois vai ser bem explorada, bem conhecida, bem aplicada pelo Estatuto da Cidade, que é o plano diretor. Então, a Constituição Federal, ela traz ainda no campo mais amplo, né, dizendo que existirá uma lei chamada plano diretor, mas não dá detalhes do que é o conteúdo desse plano diretor, como é que ele é uma lei com anexos, com mapas, o que deve abordar, em que escala deve abordar um plano diretor. E o 183, vamos para frente, Maria. O 183 ele já trata das questões ligadas ao direito de uso capião, né, de domínio. Então, o 183 fixou que todo aquele que possui como sua área urbana de 250 metros, acima de 250 metros, por 5 anos, ininterruptamente em sua posição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirirá o seu domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Esse artigo 183, ele também é interpretado pelo Estatuto da Cidade, e eu trouxe ele aqui porque ele é relevante, inclusive, para a própria ferramenta PEUC, né, o parcelamento, edificação e utilização compulsórios, porque ele reconhece de maneira objetiva o direito à moradia dos imóveis ociosos, subutilizados, não edificados. Então ele volta a aparecer, o 183 da Constituição de 88, ele volta a aparecer no Estatuto da Cidade, e a partir das disposições do Estatuto da Cidade é que ele pode ser então implementado pelo município. Então é importante dizer que nós sempre trabalhamos, o planejamento urbano trabalha em camadas, né? Tem uma camada de conjuntura nacional, de regramentos nacionais, uma outra camada que ela perpassa entre os municípios e o governo federal, que é a camada estadual, que regula questões mais amplas, né, inclusive metropolitanas. E aquele dia a dia, aquela coisa bem concreta, que é o que nos interfere no dia a dia, que é o plano do planejamento, né, a camada do planejamento ligada aos limites do município. Limites esses que são sempre muito estabelecidos pelo plano diretor estratégico. Vamos lá.
Então, passando assim, de maneira mais ampla, né, o Estatuto da Cidade traz como alguns princípios, dentre eles o principal, número 1, função social da cidade e da propriedade urbana, e afirma que o município é que deve indicar a função social da propriedade e da cidade. Então, para sair desse campo do genérico, né, função social da propriedade, e você voltar para o campo do específico, qualificando o que é objetivamente e especificamente subutilizado, não utilizado, por quanto tempo isso é considerado, esse é o município que deve definir. Então são critérios que o plano diretor vai trazer e que, na medida da necessidade, ele vai criando leis subsidiárias, leis acessórias, uma camada mais específica para tratar desse assunto. Interesse público, buscando bem-estar coletivo e justiça social. Então ele esclarece para nós o que é coletivo, o que é, quer dizer, a cidade ela tem uma função que ela supera a questão da infraestrutura física e ela perpassa pela questão da coletividade, pela questão do interesse público, no sentido de que é um pouco de todos nós, que para isso acontecer devem haver ferramentas e instrumentos de gestão democrática, ou seja, para que seja público, para que as pessoas se reconheçam enquanto partícipes daquela cidade, partícipes das direções que aquela cidade deve tomar, ferramentas, momentos, consultas, audiências, conselhos, câmaras, devem congregar os cidadãos nos seus diferentes estratos sociais, diferentes formações, para que haja legitimidade em relação às políticas que são implementadas nos municípios. Quer dizer, é uma definição conjunta. Traz a noção de justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de urbanização. Aqui a gente está dizendo que, para que seja de fato de todos, para que todos tenham acesso à cidade, para que todos tenham acesso ao uso e ao desfrute da cidade, uma noção também objetiva que o município deve trazer sobre o que é justa distribuição dos benefícios e dos ônus decorrentes do processo de urbanização, são ferramentas, são princípios muito claros que o Estatuto traz e que ele exige que os planos diretores enfrentem. A recuperação da valorização imobiliária decorrente dos investimentos públicos em infraestrutura social e física. Então, é evidente que os municípios todos, de qualquer tamanho, têm regiões que são mais ou menos valorizadas. São regiões onde a terra é mais cara e regiões onde a terra é mais barata. Como é que a gente consegue, através de instrumentos trazidos, criados, né, e consolidados pelo Estatuto da Cidade, viabilizados pelo plano diretor, como é que a gente consegue buscar recuperação dessa valorização e retroinvestir na própria cidade, nas regiões menos valorizadas, menos infraestruturadas e mais carentes. Para cada um desses itens, os planos diretores eles criam seções, capítulos e ferramentas de aplicação. O Estatuto ainda fala na adequação dos instrumentos da política econômica, tributária e financeira dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano. Então, quando o Estatuto fala em plano diretor, quando o Estatuto fala em justa distribuição dos ônus e benefícios da urbanização, ele permite que haja flexibilização justificada da arrecadação de tributos, da aplicação de taxas, para que essa distribuição ela seja equânime e considere as suas diferentes estratificações daqueles que moram, usam, estudam e trabalham dentro das cidades. Vamos para frente. O Estatuto da Cidade traz princípios que buscam evitar conflitos entre as esferas de governo na área urbanística. Então ele traz pela primeira vez uma noção de papéis, né, metropolitanos, das secretarias, para que não haja conflito entre as divisas entre os municípios, mas que eles sejam correlatos, né, complementares entre si, garantindo o direito à cidades sustentáveis, exigindo que os planos diretores expliquem o que é sustentabilidade, expliquem o que é
ambientalmente adequado, que é socialmente adequado, socialmente viável. O Estatuto pede, assim, ele traz isso enquanto princípio, que as legislações de parcelamento e desocupação do solo elas sejam de fácil compreensão, elas sejam facilmente aplicáveis. Já sabendo que a complexificação das leis de parcelamento criam situações como loteamentos irregulares, a ocupação de áreas de manancial, são de difícil compreensão para as pessoas que ali moram, para as pessoas que estão ali comprando às vezes um título que não é um título regular, formal, mas para que os municípios tragam em si, né, das suas políticas de desenvolvimento urbano, tragam uma noção de comunicação e simplificação do que é algo super complexo, super difícil, que é o parcelamento do solo. E, por fim, uma isonomia de condições, planejamento como processo construído a partir da participação permanente dos diferentes grupos sociais. Então, cidade é território de conflito. Cidade é, por natureza, desde sua formação, um lugar onde as pessoas se encontram com diferentes interesses, se encontram com diferentes condições de classe social, de poder econômico, de dificuldade ou facilidade de mobilidade. Então, assim, esse item 10, não menos importante do que o item 1, que era a função social da propriedade, a isonomia de condições é algo que a gente precisa aprender constantemente a se enxergar diante do contexto urbano, do contexto territorial, para que a gente possa, enquanto agente público, enquanto estudante, enquanto um profissional que atua na cidade, fazer parte da construção permanente dos processos de desenvolvimento urbano. Afinal de contas, o que é a cidade senão aquele território que a gente convive cotidianamente, diariamente, que a gente usa para estudar, morar, se divertir, trabalhar e criar, enfim, nossos vínculos, né? Então vamos lá, especificamente, eu fiz esse preâmbulo bem amplo, né, conceitual, trazendo essa vivência do Estatuto da Cidade, que está lá nos distantes anos de 2000, início dos anos 2000, 2001, para poder falar como é que a cidade de São Paulo vem implementando as nossas, vem enxergando, né, as dificuldades de se conviver numa cidade tão complexa, uma mancha metropolitana, na verdade essa é a mancha metropolitana de São Paulo, tão heterogênea, tão díspare, né, tão às vezes disfuncional, e qual é o papel que o plano diretor tem, e é especificamente o PEUC, para a gente poder detalhar em relação a essa diversidade. Então aqui a gente está enxergando a nossa mancha metropolitana, 39 municípios. Dá um toquinho para frente, Mariana. Em que município de São Paulo ele representa o centro, então, da metrópole, aqueles que nós estamos mais ou menos por aqui, não é isso? As represas aqui de Guarapiranga e Billings, o grande reservatório Billings que se espraia pela região sul aqui da metrópole, e aqui já é, nessa visão, o Oceano Atlântico, né? Então a gente também tem essa noção de que a metrópole paulistana ela está muito próxima da metrópole da Baixada, né? da região aí litorânea. Então tudo que São Paulo faz, necessariamente enquanto marco regulatório, marco legal, cria leis, cria formas de aplicação, influencia naturalmente as cidades do entorno. E se as cidades do entorno não buscarem se adequar, não buscarem se enxergar nesse contexto metropolitano e que é muito alavancado, né, que é muito puxado pela cidade de São Paulo, nós vamos criar maiores disfunções ainda, né, maiores desequilíbrios entre as cidades que pertencem a essa região. Vamos para frente. Aí tem uma sequência de 4 mapas que eu acho que muitos de vocês já viram, são os mapas que fazem o pano de fundo, quase a justificativa do que foi a instituição do plano diretor de 2014 lá no município. A gente traz a rede metropolitana de transportes, de trem, metrô e dos corredores de ônibus, tanto municipais como o metropolitano, o ABC, que está aqui, da MTU. E a gente já tem também uma ligação aqui hoje que faz
na Jacupêssego, bem aqui no meio, ligando o ABCD a Guarulhos, atravessando São Paulo pela Zona Leste. Então essa é a nossa malha instalada de transporte de alta capacidade, que são os trens e metrôs, e média capacidade, conhecido como média capacidade, que são os corredores de ônibus em amarelinho aqui no meio e aqui assim mais aqui na Zona Norte, em frente. Fazendo parte desse contexto, a gente tem essa mancha roxa, que é a mancha da concentração dos empregos na cidade de São Paulo, e que dá um pouco da medida do deslocamento cotidiano que as pessoas sofrem, né, precisam sofrer para poder chegarem ao seu local de trabalho. Então, parece parece que é forçado, né, essa mancha roxa tão próxima, mas ela é uma mancha extraída dos dados de Receita Federal, dos códigos de instalação de sede de empresas, que de fato levam a essa nuvem arroxeada aí, a ter esta concentração quando comparada com concentrações como essa mais fraquinha aqui do ABC, do ABCD, essa aqui de Guarulhos. A gente nota que tem um triângulo, né, nas três pontas da metrópole, sendo Barueri, Guarulhos e a região aqui de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema. E São Paulo sendo um grande imã, né, de atração muito intenso de empregos e de locais de trabalho. Dá mais um toque. Aí a gente vê o negativo disso, né, que são os indicadores da vulnerabilidade social, né, o índice paulista de vulnerabilidade social, um indicador que concentra diversos dados sobre acesso à infraestrutura, sobre educação, sobre desenho da família, que vai dar uma dimensão de mais vermelho a menos, né, amarelo, do risco social em que sofrem as pessoas que habitam a metrópole paulistana. Quando isso é combinado com aquele roxo que a gente nota está predominante aqui nessa região sudoeste do município de São Paulo, a gente percebe que de fato as pessoas que vivem em condição de maior vulnerabilidade têm que se deslocar de algum desses lugares todos os dias para vir trabalhar em alguma região mais intensa aqui dentro da cidade, nessa região mais a sudoeste. Então esses são os dois grandes dilemas, vamos dizer assim, deslocamentos e acesso ao local de emprego, que o plano diretor ele enfrenta. Se a gente pudesse sintetizar ele enquanto ou dois problemas-chave cujas diretrizes de desenvolvimento urbano vão sempre buscar atenuar. E aí vai para frente, Mariana, é nesse sentido que ele define, o plano diretor define esses 4 principais títulos, sendo que o quinto é um de disposições transitórias, mas falando para que serve, como é que se divide a cidade no plano diretor de São Paulo, quais são as políticas e sistemas decorrentes da aplicação do plano diretor. Então ele dá concretude ao que se chama de sistemas ambientais, ele dá aplicação sobre quais são as questões de saneamento ambiental, como é que essas camadas, como eu estava dizendo, que surgem lá no nível do governo federal, que pretendem abarcar cidades como São Paulo, mas também cidades como Ribeirão Preto, São José dos Campos e cidades ainda menores, como Valinhos, Vinhedo, Indaiatuba, cidades bem pequenas, mas que todas elas, de maneira genérica, devem seguir, porque tem mais do que 20 mil habitantes, aquilo que o plano diretor, aquilo que o Estatuto da Cidade traz como finalidade do plano diretor estratégico. Então, esse aqui é o retrato do plano diretor estratégico de São Paulo enquanto divisão de capítulos, né? E ele dedica os seus 4 grandes capítulos a questões que são de igualdade e de importância. Por exemplo, no capítulo 4, ele traz aqui as formas de se acessar a gestão democrática. É um plano diretor chamado de participativo. Então, quais são os órgãos colegiados, formados por entes da sociedade civil e entes de governo, em que momento as consultas públicas são exigíveis,
em que momento as audiências públicas são fundamentais. Então, esse capítulo aqui ele traz o controle social, né, que a gente chama, que é o fato da sociedade poder acessar de maneira normal, legítima, fluida, aquilo que vem sendo discutido pelos agentes públicos, por aqueles que são os aplicadores, né, da formulação das políticas de desenvolvimento urbano. Vamos em frente. Aí são os aspectos assim, gerais, né, que o plano diretor ele ataca e, quer dizer, ele busca viabilizar a redução das desigualdades e a promoção de um maior e um melhor desenvolvimento urbano através dessas ferramentas. Então ele vai olhar por ferramentas de adensamento populacional nos eixos de transporte, buscando a cidade mais eficiente, mais compacta. Ele cria políticas de desenvolvimento urbano se apoiando na recriação das zonas rurais, o que pode parecer para alguns paradoxal. Para fins de desenvolvimento urbano não é, porque na medida que você tem uma zona rural e que deve receber investimentos e políticas públicas específicas de agricultura, turismo, lazer, na zona rural, esse fenômeno de manutenção da zona rural tende a conter a expansão urbana. Então, é um plano diretor que não olha só para as questões específicas da região urbanizada, mas também olha a cidade como um todo. Ele vai atacar a questão dos limites de vagas de garagem, né, o papel do veículo individual particular no município, as fachadas ativas, que são aqueles usos mistos, né, no térreo e junto às calçadas, promovendo uma maior dinamização das calçadas, visando segurança, visando usos mais próximos de onde as pessoas moram. Para isso, o plano diretor traz como forte indutor, forte elemento a redução do déficit habitacional, aumenta a criação de zonas especiais de interesse social. Nós vamos falar no slide seguinte sobre o que são essas zonas especiais de interesse social, tanto na periferia, os lugares mais vulneráveis, lugares onde existem as áreas mais precarizadas do ponto de vista da infraestrutura, como também no centro, onde outro tipo de política pública, PEUC é a principal delas, eu diria, vai implementar a questão da moradia nas áreas mais centrais, nas áreas mais privilegiadas de infraestrutura urbana. Cria ferramentas para busca de recursos de habitação e mobilidade, através especificamente aqui nesse caso da outorga onerosa com recursos carimbados. As leis em áreas ambientais, ações voltadas para a preservação ambiental, cria fundos específicos para a criação de parques públicos municipais, cria uma noção de cota de solidariedade, que a gente também fala aqui em associação à questão das leis, no slide seguinte. Vai buscar evitar os imóveis ociosos, essa é a pauta específica da PEUC. Cria territórios de desenvolvimento cultural e abre, né, a discussão para leis decorrentes do plano diretor para a implementação do planejamento urbano. O planejamento urbano é sempre uma coisa dinâmica, né, sempre uma ação dinâmica, que ela deve estar sofrendo constante processo de monitoramento, revisão e aferição, senão a gente não estaria falando de um processo real de planejamento, porque as dinâmicas econômicas, sociais e territoriais elas acontecem e elas vão trazendo uma nova coloração, né, para a cidade. Então o plano diretor ele tem que ser essa plataforma onde é possível constantemente sofrer um processo de revisão e atualização. Vamos lá. Essa é a divisão territorial. Acho que eu vou passar para o próximo, que é um mapa mais amplo, que é falar da mesma coisa. A divisão macro-territorial do município de São Paulo, né? Então, na área mais central, a macro-área de urbanização já consolidada, que é mais infraestruturada, onde as políticas de desenvolvimento urbano, onde o próprio PEUC vai ter um papel
diferente do que se um instrumento fosse aplicado nas áreas mais periféricas. A gente tem um anel de contorno, que é esse laranja, que é a macroárea da qualificação da urbanização. Então ele está aqui, né, um anel periférico à região mais consolidada do município de São Paulo, sendo que a transição entre essa área consolidada e essa área chamada de qualificação da urbanização, onde as pessoas já moram, já trabalham, mas ela é carente ainda de uma melhoria da sua infraestrutura, a transição ela é feita pelos grandes rios do município e o Rio Tamanduateí, Tietê e Pinheiros, numa noção de que São Paulo se insere efetivamente numa condição metropolitana, que é a macroárea de estruturação da metrópole. Então, as portas de entrada da metrópole pelos seus rios ou pelos seus eixos ferroviários históricos acontecem sempre pela macroárea de estruturação metropolitana, seja pelo corredor de ônibus aqui da UPC, que liga a região do ABC à Berrini, seja aqui pela Avenida do Estado, no Arco Tamanduateí, seja pela região leste, onde reside e trabalha muita gente, aqui pelo eixo do Rio Tietê, Arco Leste, depois Arco Tietê, seja pelos eixos norte e nordeste das populações, das pessoas que vêm da carga, vêm do interior do Brasil e acessam a metrópole. Então, essa transição aqui foi a camada intermediária, a camada do parcelamento do solo, do uso e ocupação, que é a camada das macroáreas, da divisão em macroáreas. E o mais amarelo são aquela macroárea da redução, da busca pela redução da vulnerabilidade urbana, onde, como a gente viu lá atrás, nas primeiras imagens, residem as pessoas mais vulneráveis, as pessoas mais pobres, a infraestrutura ela é a mais precarizada, o acesso à educação é mais dificultado, e é onde se busca, através de políticas específicas, portanto, cada macroárea vai demandar uma leitura, uma ótica apropriada, quer dizer, eu não consigo aplicar instrumentos da política pública da redução da vulnerabilidade urbana na macroárea de urbanização consolidada. Então a gente consegue enxergar claramente que existe uma hierarquização do processo de aplicação das políticas públicas. E a transição entre isso e aquilo é a macroárea de estruturação metropolitana, que são as áreas muito infraestruturadas. Deixa eu ver se o próximo slide. Não. Muito infraestruturadas porque estão próximas às grandes avenidas e rodovias quase do município de São Paulo, as marginais e os eixos ferroviários de trem e metrô. Então elas têm condição de melhor adensamento, de melhor estruturação, tanto da carga como das populações que podem morar próximo ao centro, muito mais próximos ao centro, como elas têm uma questão de sensibilidade ambiental, porque são as várzeas dos rios, né? Então, é na macroárea de estruturação metropolitana que os grandes projetos urbanos, divididos em pedaços, em segmentos, como eu disse, Tietê, Leste, Tamanduateí, Pinheiros e Jurubatuba, vão demandar um aprofundamento na definição, no desenho do desenvolvimento urbano particularizado para cada uma dessas condições, porque são infraestruturadas, mas também porque são sensíveis ambientalmente, já que estão nas planícies dos grandes rios, Tietê, Pinheiros e Tamanduateí. Bom, então a gente acabou aqui na segunda parte. A primeira parte, um contexto geral em relação ao Estatuto da Cidade, que demandou, dentre outras questões, a constituição de plano diretor estratégico. Então a segunda parte é uma explicação sobre o que é o plano diretor estratégico de São Paulo e agora um recorte mais específico, pode seguir, sobre os instrumentos da política habitacional em que se insere o parcelamento e edificação compulsórias enquanto ferramenta. Então, o que o PDE trouxe? O PDE é a sigla de Plano Diretor Estratégico. Ele articula um plano municipal de habitação, que vai ser sempre calcado, já está feito esse plano, em diagnóstico, programas e estratégias em relação à situação habitacional do município. Então,
ele mapeou, o Plano Municipal de Habitação, mapeou todas as favelas, mapeou uma grande parte da demanda pela moradia, e ele vai viabilizar, né, a partir desse diagnóstico, desse mapeamento, ele vai viabilizar programas e estratégias específicas para as situações que existem. Então tem pessoas que moram em assentamentos precários, irregulares, vão sofrer um processo de intervenção para a questão habitacional de uma maneira. Tem outros que ocuparam um edifício que estava subutilizado, estava abandonado no centro de São Paulo. Esses também são legítimos demandantes aqui de ações ligadas à política habitacional. Só que a questão vai se resolver de uma maneira diferente daquelas populações que estão nos assentamentos precários, né? Aquele que ocupa um imóvel abandonado e vazio no centro de São Paulo deve ter um tratamento buscando o mesmo fim, mas um tratamento diferenciado. Cria as zonas especiais de interesse social, então é interessante falar que foi o plano diretor, uma lei mais abrangente no município de São Paulo, que demarcou as zonas especiais de interesse social, e não a lei de zoneamento, que é uma lei subsequente, né, uma lei que veio em 2016 no município de São Paulo, e que a gente, estudando os municípios do Brasil, a gente às vezes nota que o zoneamento, a lei de zoneamento, conhecida lei de zoneamento, ela está junto com a do plano diretor. O que eu acho algo não recomendável, porque as questões, as diretrizes que podem ser trazidas pelo plano diretor estratégico são diferentes das diretrizes ou das recomendações, das regras que uma lei de zoneamento, né, uma lei de parcelamento, uso e ocupação do solo também trazem, que ela já está numa camada mais específica. Então, entendendo que uma zona especial de interesse social não é um zoneamento ordinário, regular, convencional, foi o plano diretor que demarcou a priorização desse instrumento, dessa ferramenta, e não a lei de zoneamento. O plano diretor traz mecanismos aqui que ampliam os instrumentos para regularização fundiária, ou seja, para o reconhecimento dessa necessidade de morar, usar e trabalhar aqui na cidade de São Paulo. Dela é decorrente, faz parte da política habitacional, dos instrumentos da política habitacional, é decorrente aspectos ligados a jurídico, né, ações de cartório, ações de matrícula, de áreas mínimas, de acesso mínimo a certas infraestruturas. A regularização fundiária ela tem esse condão de dar a abrangência da possibilidade ou não de se fixar aquela população no território. Ela cria, como eu disse lá atrás, nos aspectos gerais do PDE, dois, vamos dizer assim, recursos carimbados, né, dois recursos fixos, que não vão mudar em termos percentuais para a habitação de interesse social. Então, um é o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Então, existe um fundo específico em São Paulo que ele é alimentado com recursos do mercado imobiliário, né? Então, para se fazer um prédio em São Paulo, o empreendedor precisa pagar uma taxa à prefeitura chamada outorga onerosa, e o recurso, esta outorga onerosa, ela fica concentrada numa poupança, numa conta específica chamada Fundurb. E esse fundo, essa poupança, pelo plano diretor, passa a ter então um vínculo. 30% do que tem nessa poupança necessariamente deve ser utilizado para compra de terrenos, para a produção habitacional de interesse social, ou para a implementação de ações como regularização fundiária, como construção de novas habitações. Então tem um registro de mínimos aqui para o fundo. E em caso de operações urbanas consorciadas, que é um outro instrumento que o Estatuto da Cidade também delimita, operação urbana é a definição de um perímetro no município em que tudo que acontecer ali dentro em relação à produção imobiliária, novos prédios de escritórios ou novos prédios de moradia, devem também pagar uma taxa específica para a prefeitura, que diferentemente do fundo, o fundo, essa poupança aqui, ela é alimentada e o recurso dela é distribuído em todo o município, especialmente nas regiões menos infraestruturadas, aquelas mais periféricas.
Em caso de operação urbana, não. Em operação urbana consorciada, ou o C, é a sigla de operação urbana consorciada, 25% do recurso da operação urbana deve ser retroinvestido na própria operação urbana. Então, são duas práticas diferentes, porque uma é generalista, distributiva, e a outra é mais específica, ela é concentradora dos investimentos, mas que tem a mesma finalidade em relação ao plano diretor, que é destinar recurso específico para política habitacional. E por fim, em relação à política habitacional, o plano diretor ele traz aqui pela primeira vez uma chamada cota de solidariedade, onde empreendimentos grandes, maiores que 20 mil metros quadrados, eles devem doar 10% do que eles produzirem para a política habitacional, seja através de um pagamento específico que vai para o Fundurb, 10% do custo do terreno onde está sendo feito aquele grande empreendimento, um shopping center, por exemplo, áreas de 20 mil metros quadrados construídas, é uma grande área. Então 10% do valor do terreno vai para um fundo, ou desse mesmo 10% ele é usado para construir habitação de interesse social junto ao mesmo empreendimento. Então a cota de solidariedade vale a pena estudar, é algo bastante novo no Brasil, não só em São Paulo, mas que traz como repertório de experiências internacionais, principalmente na França, onde a cota e em Nova York, onde a cota de solidariedade ela é algo já internalizado na política habitacional, tanto de Paris como de Nova York, buscando um mix, né, de rendas, um atendimento em locais mais valorizados para a população menos assistida. E aí, finalmente, pode andar, Mariana, a gente entra na pauta, que é a nossa parcelamento, edificação e utilização compulsórios. Só existem 3 maneiras dos imóveis serem enquadrados como notificáveis, suscetíveis a essa política pública, né, chamada cumprimento da função social da propriedade. Ou é um imóvel considerado não edificado, ou o imóvel é considerado subutilizado, portanto ele pode ser edificado, mas ele é subutilizado. Nós vamos explicar exatamente o que são essas 3 camadas. Ou é um imóvel construído, parcelado, edificado, mas não utilizado. Então, para essas 3 situações, para essas 3 condições, o município de São Paulo estabeleceu critérios objetivos para que isso fosse visível, público e que qualquer cidadão conseguisse perceber situações análogas a essa, de se deparar com um imóvel não edificado, subutilizado ou não utilizado. Não edificado é um imóvel grande, no caso das áreas centrais acima de 500 metros quadrados, em que o coeficiente de aproveitamento desse imóvel é 0. Ele não aproveita o imóvel para nada, não existe nenhuma construção regular sobre o imóvel. Então é um imóvel nunca construído, dependendo do tamanho dele, eu vou ter que inclusive não só construir, como vou ter que parcelar. Se for um imóvel no município de São Paulo maior que 20 mil metros quadrados, ele vai ter que parcelar, que é o processo de dividir o terreno grande e destinar a área pública, abrir via, destinar a área para equipamentos públicos, para a área verde. Então, se ele for maior que 20 mil em São Paulo, ele tem que parcelar, ou, se ele for menor que isso, que ele cumpra a sua função edificando. Né? Então, nós estamos aqui sempre olhando para a questão da cidade compacta, a cidade mais eficiente, a cidade em que as oportunidades de acesso à cidade, à propriedade, devem ser mais acessíveis a todos, né? Deve ser mais amplo esse acesso. E, na sequência da edificação feita, a consequente utilização. Pode ser para um prédio de alto padrão? Pode. Pode ser para um prédio de escritórios, para um supermercado, Pode. O importante é que aquele terreno que está vazio desde muitos anos, desde sempre, que ele sofra um processo de definitiva utilização. Então
é um imóvel que é passível de notificação por parte da prefeitura. A prefeitura vai lá e identifica quem é o proprietário e manda uma cartinha que o pessoal da PEUC, né, ela está aqui, Ana, e a Ana está aqui, também já trabalhou, está lá no departamento, e estava acostumada a fazer a emissão dessas notas, dessas cartas, e receber inclusive as respostas. A gente vai falar um pouco sobre isso, mais para frente, a resposta dos proprietários. Se ele for considerado subutilizado, ele vai ser subutilizado porque ele não usa o coeficiente mínimo. O coeficiente de aproveitamento dele vai ser inferior ao básico, inferior inclusive ao mínimo. Então, o plano diretor ele traz 3 coeficientes de aproveitamento. O mínimo, em que ele é enquadrável aqui, se não atingir o mínimo, ele é enquadrável em ser considerado imóvel subutilizado. Traz o coeficiente de aproveitamento básico, que é aquele que é gratuito para todo e qualquer proprietário de imóveis. E ele traz o coeficiente máximo, plano diretor, cuja diferença entre o básico e o máximo existe aquela cobrança da chamada taxa de outorga onerosa. Então, ocupou menos que o CA mínimo, que é o coeficiente de aproveitamento mínimo, ele pode estar elegível, indicado como imóvel subutilizado. Mas se a gente olhar nas áreas mais centrais de São Paulo, onde os imóveis já foram parcelados há 100 anos, já foram construídos há 60 anos, e ainda assim esse imóvel está fechado há muitos anos, vazios, abandonados, com mais de 60% de sua área construída desocupada, ele pode ser considerado um imóvel não utilizado. Então, portanto, passível de notificação também de um envio de uma carta por parte da prefeitura. Vamos para frente, Mariana. Aqui eu trouxe um extrato do GeoSampa, né? GeoSampa é esse sistema da prefeitura, acho que muitos de vocês já devem ter acessado, geosampa.prefeituras.gov.br, em que tem lá uma aba, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, dentro de legislação, a gente entra em legislação urbana, tem uma abazinha lá que são os imóveis notificados função social. Esses pontinhos que estão aqui são todos de imóveis notificados no município, por uma daquelas 3 condições: ou porque ele é não utilizado, está construído, parcelado, mas não utilizado, ou porque ele está subutilizado, ou porque ele nunca foi construído. Então, cada um desses ícones aqui, a gente consegue ter uma informação. Por exemplo, eu cliquei em um aqui, ó. Esse aqui é um imóvel não edificado, ele foi notificado, atualmente ele está numa zona de ZEIS 3, se ele já está sujeito ao IPTU progressivo ou não, que é um outro instrumento que a gente vai falar. E aí tem um outro imóvel no mesmo contribuinte que é considerado subutilizado, foi notificado, também está em ZEIS 3, então aqui a gente está falando de 3 imóveis, ó. 1, no mais, 1, 2, 3, 4, 5. São 5 imóveis que estão embaixo desse pontinho aqui, e que cada um está numa condição, todos eles foram notificados, todos eles estão em ZEIS 3, a Zona Especial de Interesse Social 3, e que quando combinados com o instrumento do parcelamento e edificação compulsórios, tendem a cumprir com a função social da propriedade com mais celeridade, e nesse caso, obrigatoriamente ele vai ter que edificar algo em ZEIS. Então, é aqui que começa a surgir a noção de combinação dos instrumentos. Então, o parcelamento e edificação compulsória sozinho, ele é meio inócuo, né? Ele é uma pressão feita no proprietário daquele imóvel, sem que haja uma porta de saída eficiente para aquele imóvel, para a transformação daquele imóvel, para a viabilização daquele imóvel. Mas quando ele é combinado, o PEUC, há um instrumento de ZEIS, há um instrumento de IPTU progressivo, em que a cada... vai um passo para frente. Acho que eu não deixei aqui. O IPTU progressivo, ele vai, a cada ano, até o prazo máximo de 5 anos, ele vai sofrendo um processo de aumento percentual da alíquota do IPTU, da taxa de aplicação do IPTU. O IPTU é aquele imposto que todos os imóveis urbanos têm que pagar. Então, a partir do momento que ele é notificado como não cumpridor da função social,
e ele não se manifesta favorável a cumprir a função social, ou seja, apresentando um projeto na prefeitura, dizendo que ele já fechou um contrato com uma construtora, dizendo que ele já vendeu o imóvel dele para uma outra, para a efetiva utilização, pode ser um supermercado, que seja. A partir do momento que ele não se manifesta, passa a incidir, pode passar a incidir naquele imóvel o IPTU crescente ano a ano, até atingir 15% do valor inicial. Então tem uma escadinha de aumento do IPTU que vai pressionando, tende a pressionar o proprietário. E com isso ele tende a se manifestar, tende a se movimentar para colocar o imóvel dele na rua. Se aquele imóvel está notificado, ele está numa zona especial de interesse social, a política pública de habitação social, de provisão de habitação, começa a surtir efeito. Porque o interessado, seja o próprio dono, ou uma construtora, uma incorporadora, que produz para essa faixa da população, uma faixa de 0 salários até 6 salários mínimos, esse terreno que estava lá parado passa a integrar o mercado. Ou, no limite, a própria prefeitura pode desapropriar esse imóvel para o seu banco de terrenos. Desapropriar com que recurso, gente? Com o recurso do Fundurb, aquele da outorga onerosa que a gente falou, que tem 30% carimbado, que necessariamente será utilizado para a aquisição de terrenos para a produção habitacional de interesse social. Então você tem aí uma articulação, uma combinação dos instrumentos que são jurídicos, mas é um dos jurídicos do desenvolvimento urbano, para cumprir, para chegar no impacto do dia a dia das disputas pelo interesse na cidade. Então, desde aqueles não assistidos até aquele incorporador que fez um prédio numa região muito nobre de São Paulo e que pagou a outorga onerosa, uma outorga onerosa expressiva, cara, de 10, 15 milhões de reais, cujo percentual de 30% vai ser retroinvestido na própria cidade para viabilizar situações como essa, em que uma notificação pode culminar com uma desapropriação lá no final. Então a prefeitura não precisa justificar porque ela está desapropriando. Não é algo intangível, é uma justificativa absolutamente encadeada, é uma sequência de ações, todas elas públicas, está no sistema de informação da prefeitura, acessível a qualquer um, a qualquer cidadão comum. Todos sabemos hoje quem foi notificado, em que momento da notificação ele está, se ele já está sofrendo um processo de incremento do seu IPTU e se ele pode ser sujeito à desapropriação ou à aquisição para a viabilização da política habitacional. Então vamos em frente. Aí tem uma quarta parte aqui que é e aí, a situação atual. Como é que isso está funcionando hoje no município de São Paulo? Qual que é a situação do PEUC, qual é o panorama de trabalho do que foi realizado em 2017 e que no ano de 2018 o pessoal lá do Departamento do Controle da Função Social da Propriedade está se debruçando. Vamos lá. Então, a atuação da coordenadoria de PEUC, desse departamento, estruturou através de blocos de cadastramento. Então, a prefeitura não notificou todo mundo, não cadastrou todo mundo como notificável de uma vez só. Ela foi dando prioridade, por causa dessa articulação da política, àqueles que são os ociosos, mas estão em perímetros de ZEIS, ou porque eles estão na Operação Urbana Centro, na região mais central de São Paulo, ou porque estão na Operação Urbana Consorciada Água Branca. Essas três situações, ZEIS, Operação Urbana Centro e Operação Urbana Consorciada Água Branca, visam a dinamização do território, a transformação desse território de maneira mais equilibrada. Então são essas três situações que foram as prioridades de ataque do Departamento de Função Social da Propriedade. A partir de 2015 houve a inclusão das prefeituras regionais da SE e da MOCA e da influência dos eixos de estruturação da transformação, representado aqui pela Avenida Santo Amaro. Então também teve um ataque aqui ao cadastramento e à notificação dos imóveis ao longo do eixo de transporte principal da cidade, em termos de ônibus
que é a Avenida Santo Amaro, afora, aquilo que a gente já falou, os imóveis localizados em Zeis, que são essas manchinhas pintadinhas aqui em volta de São Paulo, aqueles na Operação Centro e aqueles na Operação Urbana Água Branca, em frente. E aí, qual foi o funil aqui, né? Então, dentre aqueles que começaram o processo de cadastramento, foram mais de 2.000 imóveis. As vistorias físicas feitas, esse aqui, gente, é um relatório que ele está público no site da Prefeitura, ele foi apresentado na Comissão Municipal de Política Urbana, essa parte de gráficos, recentemente, no começo desse ano de 2018. Dos mais de 2.200 cadastrados, quase 2.000 foram vistoriados em loco, fisicamente. As análises documentais e das evidências em relação àqueles 3 critérios, não utilizado, subutilizado, não construído, foram feitas aqui um filtro para 1.700 imóveis. Quando foram feitas as notificações, né, o envio da comunicação para o proprietário do imóvel, eles tiveram a chance de pedir uma impugnação daquela notificação, dizendo, olha, eu estou cumprindo sim, a prefeitura está equivocada, e apresentar documentos dizendo que de fato pode ser que ele já estivesse negociando o imóvel, pode ser que ele já tivesse um processo em aprovação que passou desapercebido entre o período de vistoria e o período de notificação na prefeitura. Então, teve um processo aqui do controverso, né, do contraditório. Então a prefeitura foi lá e notificou. O proprietário teve todo o acesso a essa justificativa do porquê ele eventualmente não é enquadrável como não cumpridor da função social da propriedade. Mas ainda assim 1.436 imóveis tiveram decisão favorável e entraram no processo de PEUC. 1.380 foram notificados e 1.198 precisam cumprir as obrigações daquelas que a gente falou, de ou parcelar, ou construir mais que o coeficiente mínimo, ou usar o imóvel que já está construído com alguma finalidade, seja reforma, retrofit, né, se movimente o proprietário para colocar esse seu imóvel no mercado, ou inclusive negociar com a prefeitura, porque muitos desses imóveis eles estão atolados em dívidas de IPTU, dívidas antigas, cuja regularização é uma regularização muito difícil, complexa. Então, em última análise, a prefeitura pode adquirir aquele imóvel, porque o ato de adquirir o imóvel gera nova matrícula, um documento regular e novo, inaugural no imóvel. E até agora 182 cumpriram as obrigações e tiveram a sua notificação cancelada. Portanto, 1.000 imóveis, mais ou menos, ainda estão no processo de IPTU progressivo. Alguns já estão entrando na terceira alíquota do IPTU, né, naquele movimento de incremento do IPTU, do Imposto Territorial. Vamos em frente. A maior parte dos imóveis localiza-se na área central, como a gente viu aquele mapinha do GeoSampa, né? Aqueles pontinhos, todos eles praticamente estão localizados nessas regiões aqui, que são as regiões mais infraestruturadas e as regiões que têm muitos imóveis vazios, né? Construídos, mas vazios. Segue em frente. Bom, para a gente compreender a distribuição pelas áreas de aplicação, que são aqueles mapas, os imóveis notificados se concentram no perímetro da Operação Urbana Centro. Então, dos notificados, mais de 500 estão no centro de São Paulo, Sé e República. Naturalmente, aqui, o foco foram os terrenos vazios, que são aqueles estacionamentos, que às vezes tem só uma construçãozinha, uma casinha lá, ou aqueles prédios já construídos e ocupados, ou não ocupados por movimentos de moradia que fazem o processo de tensão para a viabilização dos imóveis. O resto está dividido nessa configuração aí, basicamente então Operação Centro e em ZEIS 5, são os destaques, né? Pode seguir. Distribuição dos imóveis notificados por tipo. Então, naqueles 3 critérios que a gente falou, 52% são imóveis não utilizados.
32% são imóveis vazios que nunca foram edificados. E esses daqui, 16%, são os que estão abaixo do coeficiente de aproveitamento mínimo. Então a grande maioria, mais da metade, são prédios construídos e vazios, são imóveis vazios, que são considerados aqui não utilizados. Tem plena condição de receber pessoas para morar, especialmente para moradia, e mediante reforma, é claro, mas eles estavam até então paradinhos lá, quietinhos, fechados, por alguma questão, às vezes por dívida, às vezes por rolo de herança, ou às vezes por desinteresse mesmo do proprietário em colocar aqueles imóveis na rua. Pode seguir? Aí, só para também dar a noção, né, dos notificados, aqueles 1.380, metade apresentou uma contraproposta, né, queriam a impugnação, mas só 84 tiveram a impugnação aceita. Então, daqueles, quase metade dos imóveis, a maioria, a grande maioria deles estava corretamente notificado e seguiram com a notificação corrente. Alguns ainda estão em análise, recurso, aí é um processo que dá ampla voz ao proprietário, mas se objetivamente ele não está cumprindo com os critérios, uma hora ele vai ter a sua impugnação indeferida. Pode seguir? Dos 1.292 imóveis que tiveram notificação mantida, 7%, só 7% cumpriram com a regularização do parcelamento, edificação e utilização dos então ociosos. Daqueles que cumpriram parcialmente, 8% eram não edificados ou subutilizados e solicitaram um alvará de aprovação e edificação nova. Então, ele não tinha pretensão de construir. Ele se mexeu, 8%, protocolou um projeto na prefeitura para que a prefeitura então desse o alvará para edificar. Mas a esmagadora maioria, 1.098 imóveis, 85%, ainda precisam cumprir a sua obrigação. Portanto, o IPTU progressivo segue, o imóvel ele é ciência de todo mundo que ele está no mercado, então uma incorporadora que atua na baixa renda, que atua em ZEIS, pode chegar e negociar esse imóvel com o proprietário numa condição diferenciada, numa condição em que ele está sofrendo um processo de aumento constante do seu imposto. Então, é um instrumento que de fato tem sido bastante positivo para a cidade, inclusive para o mercado, porque se vê com uma condição de negociação mais favorável, e para a população, que é o objeto principal da política, a população mais demandante aí de habitação social. Segue? Acho que esse é o último. Acho que também já é um detalhe muito específico, né? O que as notificações, as contraindicações vieram por parte dos proprietários, né? Qual que era o critério que eles achavam que eles não deveriam se enquadrar. Pode seguir. Eu acho legal você registrar esse, vamos supor, as pessoas sempre têm dúvida, eu não tenho condições de fazer o procedimento de parcelamento, aí tem consórcio, se você pudesse só falar dessa alternativa, era legal. O consórcio imobiliário, especificamente o consórcio imobiliário, que é um dos outros instrumentos que o próprio Estatuto da Cidade traz, ele, quando combinado com o instrumento do parcelamento e edificação compulsória, o PEUC, ele ganha de novo, né? Então você imagina, o IPTU progressivo, um imóvel notificado, sofre um processo de IPTU progressivo e é uma família, uma pessoa que recebeu aquele imóvel em herança e ele não tem condição de exercer a sua viabilização. Então a prefeitura pode propor a esse proprietário de imóvel, esses proprietários daquele conjunto de imóveis, o consórcio imobiliário, a adesão a um consórcio imobiliário, em que figura a prefeitura como a empreendedora de um conjunto habitacional, prédios, e o proprietário recebe pelo seu terreno, a remuneração do seu terreno, em unidades. Então ele fica, é o modelo muito tradicional que o mercado imobiliário privado já pratica, que é a famosa permuta. Então o imóvel,
não construído, ele vale um percentual do resultado daquele empreendimento. Então, às vezes, assim, 15%, 18%, ou às vezes menos, 10%. Então, a prefeitura pode, a partir desse instituto do consórcio imobiliário, chegar em proprietários notificados pela PEUC e oferecer: olha, então vou te dar aqui uma condição de você continuar proprietário de algum imóvel, só que esse imóvel não vai ser em igualdade de valores, eles vão ser os dois em igualdade de valores, mas esse imóvel não vai ser mais um imóvel não edificado, vai ser um imóvel pronto, edificado, um conjunto de, por exemplo, 10% de unidades, ou 10% em área, no prédio pronto, que a prefeitura vai empreender e ele vai ficar como um permutante consorciado com a prefeitura. Então, vários dessas, né, você destacou essa aqui, né? Vem algumas pedidos de impugnação da notificação, dizendo que, olha, pela crise econômica ou minha condição financeira atual, eu não consigo produzir no meu imóvel. Mas ninguém pediu para ele produzir. Ele pode vender, ele pode se consorciar com a prefeitura, ele pode se consorciar com uma entidade privada, ele pode, inclusive, ter outras chances de colocar o imóvel no mercado. E aí um cronograminha, né, do que foi feito em 2017, cadastramento dos imóveis, estudo de modelagem de consórcio imobiliário, nova vistoria para ver se aqueles imóveis estavam mesmo notificados ou não, para poder cobrar o IPTU, e uma parceria muito estreita que existe entre a Secretaria de Finanças, a atual Secretaria da Fazenda Municipal, com a Secretaria de Urbanismo, porque afinal de contas quem taxa os imóveis é a Secretaria de Fazenda. Então deve haver aqui uma conexão entre as duas secretarias, aquela que cuida do planejamento urbano e aquela que taxa os imóveis urbanos, para que o PEUC tenha eficiência e o IPTU progressivo possa existir. Segue em frente, Mariana. Isso aí acho que só vou pontuar aqui assim, para não me estender muito, 11h25. São as frentes principais que a consequência do imóvel notificado tem permeabilidade lá dentro. Então, primeira delas, o IPTU progressivo no tempo, está lá funcionando, todo mundo é passível, todos que foram notificados estão sujeitos ao IPTU progressivo. Em alguns casos, consórcio imobiliário é uma alternativa e a prefeitura tem buscado fazer essas ofertas de consórcio com os proprietários. A avaliação das causas de manutenção da ociosidade, então é uma questão assim que eu falei, monitoramento e diagnóstico constante. O plano diretor, se você não conseguir fazer aferição sobre os resultados, ele é um plano diretor feito pela metade, né? Então, voltar a visitar os imóveis, voltar a entender por que aqueles imóveis continuam ociosos, mesmo eles tendo sido notificados. O proprietário não se mexeu, por quê? Né? Onde está falhando? E, eventualmente, a arrecadação por abandono. Também é um outro instituto jurídico que é possível. Atualmente se realiza um aprimoramento dos filtros utilizados em banco de dados no departamento da PEUC, na coordenadoria, além do monitoramento de processo de arrecadação. Muitas vezes o sujeito abandona o imóvel e não se encontra mais o dono. Ele abandona fisicamente, o cartório tenta achar o dono, publica em jornal, tenta encontrar o endereço onde constava naqueles cadastros, ele não encontra. E aí a prefeitura tem um instituto de poder tomar aquele imóvel abandonado para os fins do atendimento à política pública. Então a arrecadação, ela é um instituto que ela precisa ser feita, obviamente, com bastante critério, bastante respaldo, mas é uma das funções que o departamento tem se detido. Segue em frente. 2018, eu destaquei aqui em preto, né, os principais institutos aqui, assim. Então, o plano do departamento da função social da propriedade está se detendo, sempre constante revisão e da regulamentação do PEUC, avaliação das causas da manutenção da ociosidade, avaliação dos impactos, então colher os frutos, quantos desses se mexeram, quantos desses foram efetivamente transferidos para a população.
de baixa renda, alguns deles foram transferidos para a Secretaria da Habitação, para a Secretaria atender a sua demanda. Como é que isso se deu? Está em desenvolvimento a formação de um sistema da função social da propriedade, então aí já é algo que ganha mais corpo, né, do que só a visão no GeoSampa dos imóveis notificados. Já é um sistema um banco de dados em que a prefeitura possa dar publicidade e negociar esses imóveis, inclusive com outros setores da sociedade. A regulamentação do consórcio imobiliário. Existe uma lei, o Plano Diretor de São Paulo trouxe o consórcio imobiliário como uma ferramenta utilizável para cumprir com as diretrizes do próprio plano. Depois do Plano Diretor, foi criada uma lei, foi editada uma lei específica. Se você colocar consórcio imobiliário, lei, lá no site nosso da Prefeitura de Gestão Urbana, você vai encontrar a lei do consórcio imobiliário. Mas é uma lei que ela deixou ainda uma necessidade de um decreto, de um regulamento específico para dar mais procedimento para a viabilização dele. Então o pessoal está trabalhando também nisso. Estudo para prospecção de novas áreas para aplicação de PEU. Então não quer dizer que aquele universo de 1.380 imóveis esgotou dos imóveis notificados no município, quer dizer, longe disso. São Paulo tem mais de 3 milhões de imóveis regulares. A gente está falando de um percentual ridículo, né? Começou com 2.000 imóveis, notificados efetivamente 1.300 e pouco, num universo de muitos milhões de imóveis. IPTU progressivo no tempo, continua sendo aplicado e já está, como eu disse, na terceira, em alguns dos primeiros imóveis notificados, já está no terceiro ano de IPTU progressivo. Essa portaria da Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento, que é essa sigla, SMU, e a Secretaria de Finanças, para que esse monitoramento do IPTU progressivo possa ser efetivo. E aquilo que eu comentei no slide anterior, a arrecadação por abandono, que é essa retomada dos imóveis cujo dono de fato abandonou, entregou o imóvel. E tem, né, às vezes a gente, quanto daqui não tem um imóvel e a gente se depara com a situação em São Paulo em que o sujeito abandona o imóvel. Ele tem tantos imóveis que ele nem sabe que aquele imóvel era dele. Então, tem essa situação, o Brasil está cheio disso, e essa é uma das questões que a gente precisa combater e ter acesso. Segue em frente, Mariana. Pronto, chegamos no fim. Foi isso. Agradeço ao professor Marcelo pela excelente esclarecedora exposição, porque eu acho que o mais importante é podermos acompanhar como está a implementação desse instrumento. Muitas dúvidas surgem no sentido de, já alcançou o IPTU progressivo, como que foi o processo, e muitos alunos sempre me perguntam como que eles fazem para descobrir o que é subutilizado. Então eu acho que foi possível esclarecer um pouquinho como que é a implementação, um pouco não, foi muito mais esclarecedor do que isso, a implementação desse instrumento. Agora nós vamos fazer um rápido debate, vou poder conceder a palavra para vocês, e aí peço para quem tiver dúvida levantar a mão, e se puder falar um pouco mais alto, porque agora me ocorreu que a gente não está sem microfone, às vezes ele dá um probleminha, então por favor se manifestem, e já aproveitando que eu estou aqui apresentando, eu vou fazer uma pergunta para o professor Marcelo, e aí na sequência a gente já encaminha as demais. A gente havia até conversado um pouquinho no início da palestra, e eu acho importante nós colocarmos isso para reflexão, porque juridicamente, os alunos já tiveram a oportunidade de entender isso, nós temos 3 etapas para a implementação desse instrumento, que é o parcelamento e educação compulsório, IPTU progressivo no tempo, e esse IPTU progressivo no tempo, como o professor Marcelo falou, cobrada a alíquota ano a ano, sempre o dobro da anterior, até 5 anos, podendo chegar a 15%, é muito pesado para o proprietário, e aí aquelas questões do tipo, isso é confisco, então tem todo um debate juridicamente, do ponto de vista tributário, que essa situação não poderia acontecer, mas como a doutrina jurídica, do ponto de vista urbanístico, consegue contornar, é que você não vai manter isso ad eterno, porque você vai para uma terceira fase, podendo, e é uma faculdade, efetivar uma desapropriação.
com o pagamento em títulos da dívida pública. E também uma desapropriação, sanção, ela também gera questionamentos, mas não de inconstitucionalidade, porque isso não tem ação, mas na doutrina os administrativistas costumam fazer esse questionamento. E hoje em que estágio a gente está? Porque a gente tem uma resolução do Senado que vigora até 2020, impede que o Senado Federal emita títulos de dívida pública para pagamento de qualquer dívida do município, dentre elas para fins da desapropriação. Então há uma amarra efetiva para a terceira etapa. Então normalmente os municípios ficam apenas na primeira e na segunda etapa. E aí vem o frequente questionamento. Se a gente pensar só juridicamente, o que adianta? O município não chegou na terceira etapa, então não precisa colocar esse instrumento, até que ponto ele é eficaz. Isso é uma linha. Mas eu queria fazer uma reflexão e perguntar a opinião do professor Marcelo, que nós temos, para além desta dinâmica, outros ganhos, até do ponto de vista da gestão dessa política urbana. Eu queria ouvi-lo nesse sentido, para que a gente possa entender se essa afirmação é ou não correta. Então essa é uma primeira pergunta, e a gente pode fazer já um bloquinho, e aí ele faz a resposta, ou preferem que ele responda essa pergunta e vocês fazem a sequência? Então vamos fazer essa pergunta e depois eu repasso, por favor. Essa não é nem uma pergunta, né? Acho que essa é uma... não é uma pergunta com resposta objetiva, né? É uma... Dado o pouco tempo que o PEUC está em aplicação, né, efetivamente, eles começaram em 2015, as notificações, não foi? 2015, nós estamos entrando no terceiro ano. 2014. Novembro de 14. A gente está com um resultado objetivo ainda comprometido. A gente ainda não chegou até a porta de saída, essa que você mencionou como uma faculdade, a desapropriação. Mas, com certeza, a gente nota que existe e aí sim é um resultado positivo, a gente nota que existe uma movimentação por parte dos proprietários em reconhecer o Instituto. Então, se no primeiro momento, né, da criação e do início das notificações havia uma dúvida de se as impugnações ou os recursos contra a prefeitura fossem na linha do confisco, na linha da desapropriação indireta, do cerceamento dos direitos, o que se notou, eu acho que isso muito mérito da objetividade com que foi feita a notificação, o que se notou foi que eles vieram tentando se esquivar daqueles critérios. Então os proprietários, não é que eles foram para a justiça reclamar, eles foram para o Departamento de Controle da Função Social da Propriedade, ou seja, o balcão correto, apresentar as suas justificativas, os seus recursos, com documentos. Quando tinham documentos satisfatórios, foram aceitos; quando não tinha, não foram aceitos. Mas o que se nota, assim, com certeza, como parte do sucesso do instrumento, é que as reclamações elas foram na regra do jogo, né? E não no sentido de derrubar a regra do jogo. Eu acho que só isso já é uma conquista, porque a gente fez com que um instrumento que ele era uma linha, né, do Estatuto da Cidade, ele era uma linha do plano diretor, ele era uma intenção, ele passa a ter viabilidade. E tem uma equipe estruturada, né? É bem verdade que atualmente a equipe está menor, o fôlego das notificações foi reduzido, mas esse processo ele já está, não se questiona, é um processo que existe, e tanto da iniciativa privada como da academia, né, assim, se a gente fosse olhar os dois lados, as críticas, são críticas dando validade para o instrumento, então o que é razoável, né? Interessante. Mais alto. Alguém tem alguma outra pergunta, questão? Pode falar, fala um pouquinho mais alto. A minha pergunta é mais pontual. Em um dos slides aparece que os notificados, eles alegaram que, isso foi 1,1%, alegaram que os imóveis eles foram ocupados, né, por movimentos de moradia e tudo mais. Como a prefeitura, né, a coordenadoria entende isso?
A pergunta mais geral seria, quando existe uma favela no local, a prefeitura, né, a coordenadoria, entende isso como um imóvel não edificado, como se ela não existisse, ou entende que há pessoas ali? Como que lida com uma ocupação irregular? Tanto de um jeito como de outro, né? Seja num imóvel construído, ocupado por um movimento de moradia, seja uma área não edificada. A existência da favela, ela existe, né? A questão da favela, ela não regular, né? Então os imóveis que estão lá na favela, eles não são imóveis aprovados na prefeitura, não tem um número de contribuinte, não pagam IPTU, por vários motivos. Então, aí o PEUC, a notificação ela vai se dar em relação ao proprietário daquele imóvel original. Quem que está ocupando aquele imóvel? Quer dizer, quem é o dono daquele imóvel ocupado por uma favela? É um imóvel particular, são vários munícipes ali. Ele abandonou o imóvel, né? Então, porque se você não dá segurança para o seu imóvel, se você não mantém o seu imóvel livre como seu e você não reclama a tempo de exigir a desocupação daquele imóvel, etc., você pode sofrer um processo de uso capião, né, das pessoas se reconhecerem enquanto donas e não mais o original proprietário. Então, nesses casos, a notificação ela se dá para o proprietário original, mas às vezes o proprietário original é uma área pública, né, é uma área de risco. Então, em favela, o PEUC ele nem sempre ele vai ser eficiente. Ele vai ser eficiente se você tiver um proprietário identificado claramente como sendo um privado, em que você consiga notificar e ele consiga dizer, olha, esse imóvel é meu, mas eu não posso usá-lo porque ele está ocupado por uma favela. E aí, o que a coordenadoria faz é enviar esses casos, tanto de imóveis ocupados construído, ocupado por um movimento de moradia, como favela, para o atendimento à política habitacional, para a Secretaria de Habitação enquadrar, seja para regularização fundiária daquela favela, seja para reassentamento daquelas famílias, porque muitas vezes elas estão num morro que vai desabar a qualquer momento, então tem que tirar aquela população dali, prover um outro local para ela, ou seja, num imóvel ocupado numa região mais central e infraestruturada, cujo proprietário privado é notificável, e aí aquele movimento ele passa a ser o movimento de moradia ele passa a ser uma demanda reconhecida pela prefeitura. Aquele imóvel pode ir para o banco de imóveis da Secretaria de Habitação para provimento de habitação social. Seja produzido pela iniciativa privada, seja produzido pela própria prefeitura, por uma política pública municipal. Então, aquela questão do sujeito reclamar que o meu imóvel está ocupado, portanto eu não sou elegível à notificação, né, não deveria ter sido notificado, ela nem sempre é deferida, você nem sempre você pode aceitar. Muitas vezes, exatamente pelo fato dele não ter tomado conta do imóvel, aquele imóvel foi ocupado. Ele não tomou conta por quê? Porque tem dívida. Então, tá bom, nós vamos atacar a questão da dívida, nós vamos atacar a questão da adequação ao Código de Obras. Então aí a notificação ela é um cartão amarelo, assim, ó. No próximo você vai ser expulso. E é o que acaba acontecendo mesmo. Então chama a atenção do proprietário, seja ele um proprietário de área que passa por favela, seja ele um proprietário ou proprietários de imóveis edificados. Claro, por favor. Eu não sou do departamento, mas as meninas aqui estiveram lá também. De vocês, eu não sabia. Meu nome é Camila. Eu só gostaria de complementar, dizendo que até 2016, né? 2016, até o final do ano de 2016, o entendimento é que os imóveis não utilizados e não edificados que tinham alguma ocupação informal, eles não eram ociosos, ou seja, eles tinham uso, ainda que informal. Esse era o entendimento até aquele momento. E aí, por isso não aplicava? E também, muitas vezes, ele era enquadrado como 6-1, né? 6-1 às vezes ocupada, então não estava dentro. Você vai para a regularização, não é eficiente você notificar como se fosse um modo vago. Nesse caso, o instrumento é outro, a garantia posse dessas pessoas no lugar, né? Porque não existe uma ociosidade aí. O que não aplica em 6-1, é só 6-2 e 3, né?
coordenada pela professora Rosana Denaldi, que estudou o PEUC em nível nacional. Não sei se vocês conhecem essa pesquisa. E o que a gente conseguiu levantar naquela época é que 8 municípios brasileiros aplicaram o PEUC, né? Apenas naquele momento, no recorte que a gente fez na pesquisa, que eram municípios com mais de 100 mil habitantes, só 8 municípios tinham aplicado o PEUC. E desse universo de 8 municípios, 4 deles, ainda 5 deles continuam aplicando esse instrumento, né? E desses 5, 4 estão já no IPTU progressivo no tempo, que seria São Paulo, São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo, capital Goiânia e Maringá, no norte do Paraná. Então, são 4 municípios. Por isso mesmo, eu acho que a gente ainda tem pouco resultado para avaliar a efetividade desse instrumento, né? Agora, no caso específico de São Paulo, é importante destacar que o município criou esse departamento, então ele tinha um corpo que ficava cuidando só desse instrumento, né, que é diferente da realidade das outras cidades, que muitas vezes aplicam o PEUC junto com os outros instrumentos. Você não tem uma equipe que se dedica exclusivamente a isso. E, na verdade, é um instrumento que dá muito trabalho, porque você tem que notificar, o ato de notificação não é uma coisa simples, você tem que ir atrás do proprietário, você tem que identificar quais são os imóveis notificáveis, né? É um processo complicado. E depois da notificação, você tem todo um processo de controle das ações pós-notificação, inclusive, por isso que um dos pontos ali do plano de trabalho de São Paulo está destacado, é a criação de um sistema municipal, que não é só para dar visibilidade, né, para as ações, os resultados do instrumento, mas para que a prefeitura consiga ter controle do que os proprietários estão fazendo pós-notificação. Se eles apresentaram projetos, enfim, né, um sistema de controle que facilita o acompanhamento e monitoramento dessas ações. Agora, do ponto de vista urbano, né, acho que São Paulo tem um ponto importante de ser destacado, que é a estratégia de notificação do PEUC, que priorizou em algum momento, né, dentro assim, dos perímetros passíveis de notificação do PEUC, aqueles imóveis no centro que são ocupados. E os números que foram mostrados, a gente viu que tinham 711 imóveis notificados na área central, só que são unidades autônomas. Então, isso não significa que são 711 edifícios, mas são 711 apartamentos ou garagens, né? Então, se você transformar esse número de 711 em número de edifícios, a gente está falando de coisa de no máximo 10 edifícios. Existe uma concentração de imóveis notificados, né, de unidades autônomas dentro de um único edifício, que essa é a condição de você notificar os imóveis de São Paulo. É 60% das unidades que estavam não utilizadas, não enfim, ou da área construída, né? Enfim, o que eu queria perguntar para você, Marcelo, é que assim, eu acabei não falando, mas eu estudo PEUC no doutorado e uma das cidades que eu estou estudando é São Paulo, com São Bernardo e Maringá. E eu olhei, né, eu acompanhei esses planos de trabalho que constam na página da prefeitura e assim, um dos pontos que seria importante para avançar com esse instrumento é você fazer um levantamento complementar dos imóveis não utilizados que estão localizados na área central, porque as informações que o departamento dispunha já foram, vamos dizer assim, esgotadas e existem muitos outros edifícios que o corpo que faz a aplicação do PEUC não tem condição de fazer esse levantamento, ele precisaria de uma contratação externa para fazer esse levantamento. E isso é fundamental, porque você tem um problema sério para enfrentar no centro de São Paulo, que esse instrumento teria um potencial de efetividade grande. A minha pergunta é a seguinte: você não é do departamento, mas você deve ter conversado com eles antes, né, para fazer essa apresentação. Você tem alguma ideia se isso está avançando? Qual que é a expectativa desse grupo que está lá hoje, né, que está aplicando o PEUC, que tem aplicado as notificações, praticamente elas não avançaram, né? Esse número que você passou, o número acumulado de 2016, 2017 e 2018 foram poucos imóveis notificados. Queria perguntar para você assim, como é que está o enfrentamento disso, né? Que é uma questão importante. Se você não souber quais são os imóveis vazios, você não tem como avançar com a aplicação do instrumento. A visão atual da prefeitura, não só do departamento, mas da Secretaria de Urbanismo, é de que o instrumento ele é relevante, ele é útil, ele tem respaldo
ele tem resultados tanto no setor privado como nas políticas públicas, mas ele perdeu o protagonismo, né? Então ele era um departamento mais técnico e com maior número de técnicos, então ele tinha um suporte maior, mas ele passa agora por um processo de arrumação do sistema. Então, assim, a visão é, antes de se fazer mais notificações e de aumentar o universo de imóveis notificados, que se faça o estabelecimento de um sistema de controle do que está acontecendo para aqueles que foram originalmente notificados. Então, eu diria, até o limite que eu consigo falar, porque de fato tem outras questões mais políticas aí nesse meio, mas eu diria que o momento atual é um momento de deixar a luz acesa. Então, não é um momento de investir nesta frente. É um momento em que é um instrumento que foi reconhecido, mas que ele precisa ser melhor mapeado e as consequências melhor medidas, para que depois se volte a continuar com as notificações. É bem verdade que ao mesmo tempo há outros projetos sendo implementados ou discutidos. Na região central, a gente passa por um processo agora de revisão da operação urbana centro, né? Quer dizer, existe uma discussão bem que está cada vez mais ganhando corpo de o que é o centro de São Paulo para as políticas de desenvolvimento urbano e qual é o futuro para essa região que é tão heterogênea, o centro velho dos centros, né, expandidos aqui em relação ao centro velho. Então, estamos em discussão agora, e aí eu diria com maior vigor, nas discussões sobre o que é o desenvolvimento urbano do centro, do que no investimento de energia, pessoas e tecnologia em relação à política específica da notificação. Quero crer, aí é pessoal, que lá na frente o projeto do centro de São Paulo, né, a revisão da operação urbana centro, vai convergir para a notificação mais precisa dos imóveis notificáveis e de um acompanhamento mais efetivo da consequência sobre eles. Mas o que é verdade é que esse departamento diminuiu o seu tamanho, diminuiu sua importância dentre todas aquelas ferramentas de planejamento urbano. Nesse último ano e meio ele foi bem reduzido, mas felizmente não acabou. Então continua lá, ativa, a Eliane está lá, os colegas todos estão lá ainda. Alguém? Deixa eu só fazer uma pergunta. A questão dos estacionamentos, se você pudesse esclarecer para o pessoal, que ela foi bem polêmica. Estacionamento na área central, se ele estiver com um coeficiente de aproveitamento inferior ao mínimo, aí é um detalhe importante, ele pode ser notificado. Então, ainda que ele tenha o exercício de uma atividade econômica, que é estacionamento na área central, onde existe uma grande procura por estacionamento e vagas, sendo ele subutilizado, ele é passível de notificação. Então, ele deve ir ao mercado melhorar o seu aproveitamento. E aí vale dizer, em relação ao coeficiente mínimo em áreas centrais ou em áreas de transformação urbana, que o coeficiente de aproveitamento mínimo ele varia em relação ao resto da cidade. Então, se o resto da cidade define como coeficiente mínimo 0,1 ou 1/10 da área do lote, você tem um terreno de 1.000 metros quadrados. Se você não tiver nem 100 metros quadrados de construção, você não atingiu o coeficiente mínimo. Essa é a regra geral. Mas nas áreas, nos eixos, junto ao sistema de transporte, nos eixos de transformação, esse coeficiente mínimo é meio. Você tem que ter no mínimo 500 metros quadrados construídos, regulares e sendo utilizados, para que você não seja notificável, né, enquadrável nos critérios de PEU. Então aí também, de novo, é uma articulação da política pública, a definição de parâmetros urbanísticos, coeficiente de aproveitamento, mínimo, básico e máximo, articulado com onde a cidade pretende, induz, deseja que seja construído. Se os eixos próximos ao sistema de transporte é o lugar do adensamento, é justo que o coeficiente de aproveitamento mínimo
seja um coeficiente mais alto, uma régua mais exigente. Porque senão, se ficasse com o 0,1, que é o 0,1 é uma zona qualquer da cidade, você não está indicando a mensagem clara e objetiva sobre o que é o eixo de transformação e o que é o resto. Isso o PDEC trouxe também. Pode fazer, que a minha ela é pouco específica, então. Na verdade não é uma pergunta, é mais uma observação, assim. A discussão aqui, né, está sendo muita apresentação do instrumento, a aplicação do instrumento, né, na Prefeitura de São Paulo e tal. Mas eu acho que, assim, é importante a gente ter sempre em mente que, além da questão instrumental, ele o PEU que traz um caráter político muito grande, porque ele está o objetivo do instrumento é combater a ociosidade, né, em áreas bem infraestruturadas. Então, por exemplo, aquele mapa que o Marcelo mostrou, a concentração de emprego e aonde as pessoas moram, né, mostra essa disparidade total, né, e aí o instrumento vem justamente para isso, né, como é que pode, em lugares bem infraestruturados, não ter, a população não está morando ali, né, então vai nessa linha. E combater, também tensionar os especuladores imobiliários, né, que estão, são os rentistas, né, estão fazendo renda da terra bem localizada, onde deveria estar, a população morando. Então, eu acho que é sempre importante a gente ter essa noção. A dimensão, né? Da onde ele surgiu. Então, muito com a bandeira da reforma urbana, da função social da propriedade, né, a cidade democrática para todo mundo, todos os equipamentos e tudo que a cidade fornece. Então, eu acho que é importantíssimo e também isso é sintomático porque é uma coisa política e você tem que ter vontade política para poder aplicar. Então, eu acho que não é à toa que hoje em dia a Prefeitura de São Paulo diminuiu o departamento, não está notificando, porque precisa ter, né, essa vontade. Então, eu acho que é importante a gente nunca perder isso de vista. Não é um instrumento qualquer, é um instrumento que está ali carregado com todo o movimento, né, da reforma urbana, da aplicação da função social da propriedade. Então, um pouco só essa observação. Todos, complementando essa fala, que é isso mesmo, mas todos os instrumentos, o próprio Estatuto da Cidade, ele é tensionado pela reforma urbana, ele é tensionado, você cobrar, através de outorga onerosa ou através de qualquer outro instrumento de cobrança, para construir acima do coeficiente de aproveitamento básico, é algo impensável se você não tiver vontade política, se você não tiver um entendimento de que a justa distribuição das cargas, a justa distribuição dos benefícios da urbanização, ela é acessível, deve ser acessível ao coletivo e não ao particular. Então, a gente nota, eu assim, viajo e a gente conversa muito com outros municípios, até fora do estado, capitais. A gente está numa discussão agora em Recife, que estão mudando o plano diretor e não cobram outorga onerosa, né, só para falar desse instrumento, esse outro instrumento que também é um objeto de conflito muito grande. É impensável, se você não tiver um prefeito e um secretariado alinhado com essa visão, é impensável você, de repente, passar a cobrar alguma coisa. Porque o que vai vir de volta não abro mão da minha margem de lucro, não abro mão do meu resultado financeiro, eu, o empreendedor, falando, o proprietário falando, a prefeitura quer roubar parte do meu terreno, eu tenho direito de propriedade, portanto, eu tenho direito integral à minha propriedade, e isso não é o que a doutrina do direito urbanístico vem gradualmente implementando, vem gradualmente registrando, né, criando jurisprudências. Então, assim, a conformação da propriedade urbanística, ela é algo necessário para os municípios e faz parte a busca pela distribuição à coletividade dos benefícios de se estar na cidade. Portanto, o potencial construtivo, ele é um bem de domínio da prefeitura e ela usa esse potencial construtivo como ela melhor decidir regular. Se ela decidir regular e falar que é melhor não vender o potencial construtivo, dar ele de graça, ela está incorrendo em vício, né, em problemas na origem.
Então, Pode falar. que bom que você falou antes, porque o que eu ia meio que perguntar talvez vá no mesmo sentido. Que não é específico da cidade de São Paulo, então talvez a Dani até saiba responder melhor. Que eu estava no Rio de Janeiro esse fim de semana e ali na região da Lapa eu vi muitos imóveis com uma placa de... eu não lembro exatamente o nome, mas era algo como Fundo de Restauração de Fachadas Privadas. E agora eu dei uma pesquisada rápida, porque não deu tempo de eu pesquisar, porque quando eu vi isso, a primeira coisa que eu pensei, porque pelo que também tem aquela questão de você identificar o edifício e tudo mais, enquanto subutilizado, abandonado ou não. E aí eu achei que existe um programa de preservação de edifício, de preservação do patrimônio cultural. Só que ele tem um foco específico de restaurar a fachada de edifícios por conta da paisagem do eixo Cruz Vermelha, que seria ali perto Bairro da Glória, Lapa, Santa Teresa e próximo ao Porto. Então, eu não sei, eu achei um programa muito estranho no sentido de permanece um imóvel abandonado ou não utilizado, mas tem uma fachada restaurada para ficar bonito. Não, eu não conheço a política em si, lá do Rio, eu não sei falar muito. Era mais essa minha dúvida, porque eu também não conheço nem um pouco. Você conhece? Eu não conheço, mas eu acho que o que a gente levantou na pesquisa, né, uma das cidades que a gente estudou foi Santos, que tem uma série de imóveis abandonados na área central, e o que eles fizeram no plano diretor, nas leis regulamentares, nos instrumentos, foi fazer uma relação entre se a pessoa, se o proprietário do imóvel não aderisse ao programa de revitalização que a prefeitura tinha proposto, né, para as áreas centrais, esse imóvel seria sujeito a parcelamento, edificação e utilização compulsória. Então, eu entendo assim, que cada um dos municípios vai tratar isso de forma diferente, porque na hora de você fazer a regulamentação do PEUC, você vai dizer aquilo que está passível de modificação e aquilo que não está. Se você tiver um programa, por exemplo, que vai preservar determinada área para um determinado objetivo, não tem sentido você aplicar o PEUC. Então, isso acaba ficando um assunto muito particular do município. Por isso que você tem que ter uma questão que, assim, a gente fala, né, aquele conjunto de instrumentos que o Marcelo foi mostrando, e na verdade você tem que articular a sua estratégia de aplicação do PEUC, ela tem que estar vinculada com as outras estratégias. Então, não tem sentido, por exemplo, você falar que aqui eu não quero que construa, eu vou lá e eu vou aplicar o PEUC. Então, eu não conheço a legislação do Rio, na verdade eles não têm uma regulamentação do parcelamento de edificação de utilização compulsórios. Eles estavam discutindo isso há muito tempo, eu não sei até que ponto que está. A pesquisa apontou isso. Né? Rio de Janeiro não é uma das capitais que regulamentou e que está aplicando esse instrumento. Né? Não há interesse, não é, apesar de ser uma questão que está prevista na Constituição, né? O PEUC está lá na Constituição Federal, foi regulamentado pelo Estatuto da Cidade, mas ele é um instrumento de forte combate à ociosidade, mas que os municípios não aplicam. Né? Então, o Rio de Janeiro, eu não sei te dizer, mas possivelmente, se eles regulamentarem, eles vão ter que fazer vão ter que articular as coisas e compartilhar os objetivos. Né? Eu acho que isso é o mais importante também, um aspecto que a gente que está estudando esse instrumento está percebendo, né? Assim, a desarticulação desse PEUC com o restante da política urbana, da estratégia que você quer, da cidade que você quer construir. Isso é bastante complicado, né? Fora a questão do próprio controle, né? Que é muito complexo e trabalhoso, e se São Paulo tem dificuldade, imagina os outros municípios, né, do país afora, para fazer esse tipo de controle, porque ele tem muitos desdobramentos, vamos dizer assim. Essa desarticulação, só para usar um exemplo aqui, foi o Plano Diretor de São Paulo de 2002, eu também participei na época da formulação dele, ele já trazia, por exemplo, o direito de preempção. O direito de preempção é aquela situação em que um imóvel demarcado como passível, né, de preempção, quando negociado entre particulares, ele deve ser primeiro oferecido ao poder público para que o poder público o desaproprie, né, como prioridade. A desarticulação entre isso estar no plano diretor, mas isso não estar fazendo parte de uma política, né, encadeada com uma narrativa,
uma sequência, o que acontece antes para que a preempção seja efetiva e aí o que acontece no fim, caso passe o tempo da preempção que só dura 2 anos, foi o exemplo de São Paulo. A preempção em São Paulo estava lá, marcou os imóveis, mas não disse o que acontecia, um pouco igual do PEUC, né? O que acontece depois. E aí simplesmente os imóveis que estavam demarcados como preemptíveis, não sei se existe essa palavra, né? Ofertáveis à prefeitura em prioridade em relação a ofertar para um outro particular, perdeu o efeito. E aí, embora estivesse marcado no mapa, passados 2 anos, no 3º ano já podia negociar livremente. Então a prefeitura perdeu algumas oportunidades de negociar. Tivesse, por exemplo, PEUC combinado com preempção, combinado com os ex, combinado com outorga onerosa, com transferência de direito de construir, quer dizer, todos esses instrumentos eu consigo falar que é a nossa caixa de ferramentas. Se a gente tiver só uma chave de fenda, provavelmente você não vai conseguir pregar o prego, você não vai conseguir fazer, né, várias coisas que as outras ferramentas fazem. Então, se a gente não tem um projeto, a gente não consegue enxergar quais ferramentas eu vou usar naquele projeto. Hoje a gente tem um projeto em São Paulo e a gente então pode lançar a mão da ferramenta mais adequada, no momento mais adequado. Se aquela não funcionar, então eu vou usar a outra. Se a outra não funcionar, então eu tenho uma terceira, e assim vai no sentido do cumprimento da direção do plano. Obrigado. Bom, gente, agradeço mais uma vez, foi muito bom o debate, acho que foi bem produtivo. E convido o professor Marcelo a participar de outros eventos que certamente serão muito produtivos como esse. Obrigada e bom dia.